Obrigado, Samuel, que música linda, hein? Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, que estão na maioria aqui presentes, né? Muito bom vê-los aqui novamente, nessa tarde tão gostosa. E ouvindo essa música também, né? Que linda. Eu vou ler uma mensagem para vocês, para a gente iniciar a palestra da tarde. É uma mensagem de André Luiz e fala lembranças da paz. Reconhecer, mas reconhecer mesmo, que trabalhando e servindo, estamos acima de tudo cooperando em favor de nós próprios. Perseverança no trabalho de execução dos compromissos que assumimos significa 90% na soma do êxito. Não desestimar a importância e o valor de pessoa alguma. Nos instantes de crise, usar o silêncio ao invés do azedume. Zangar-se com alguém será sempre dilapidar a própria tarefa. Perdão para as faltas alheias é a melhor forma de alcançar a desculpa dos outros em nossos próprios erros. Observar o sinal vermelho para o mal no trânsito das palavras. Um gesto de simpatia ou gentileza pode ser a chave para a solução de muitos problemas. Perfeitamente possível administrar a verdade sem ferir, desde que esteja no bálsamo da bondade ou no veículo da esperança. Nunca nos esquecermos de que a paciência favorece o socorro de Deus. Então, uma mensagem que traz para nós nosso comportamento, né? Nossa ética, nossa moral, como lidar com os outros e como entender um pouco o nosso semelhante, né? Então, que essa mensagem sirva de reflexão para a nossa semana. Então, agora a gente vai convidar a todos para esse momento de silêncio, fechando os olhinhos, elevando o pensamento em Deus, imaginando o Mestre Jesus aqui conosco, envolvendo a todos numa energia de paz, de serenidade, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nesta tarde, para poder aprender um pouquinho mais. Vamos pedindo a toda a equipe espiritual que envolva a nossa querida amiga Sônia, para que ela possa fazer a palestra, colocando todas as palavras de uma forma serena, tranquila, para que todos possam absorver todo esse ensinamento que ela vai trazer para nós nesta tarde. Com a prece do Pai Nosso, nós vamos iniciar a tarefa dessa tarde. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, com a graça de Deus. Boa tarde a todos. Bom, eu vou pegar o microfone, que acho que fica melhor. Que Jesus, que sempre nos envolve, nos envolva mais ainda nessa tarde. Nosso assunto tão interessante. Hoje, nosso querido livro dos médiuns vai ser lembrado aqui no nosso tema, Locais Assombrados, né? Capítulo 9 do Livro dos Médiuns. Bom, antes eu quero lembrar vocês do canal, lembrar que aqui o Centro Espírita, a Pátria do Evangelho, né? Nosso trabalho é aos sábados, hoje sábado, às 14 horas, então quem também no canal estiver assistindo está sempre convidado aqui em São Bernardo. Não sabemos de onde as pessoas ouvem, né? Locais Assombrados, capítulo 9. Antes de começarmos esse tema, é importante lembrarmos algumas coisas e fazermos algumas associações conforme eu for falando. Eu vou explicar como acontecerá a nossa palestra. Ela vai acontecer na forma que o próprio Kardec escreveu o livro dos
dos médiuns, em forma de perguntas e respostas. Eu procurei fazer um resumo, não é fácil fazer um resumo, porque é muito rico o tema, e eu convido a todos depois para que leiam esse capítulo em especial, né? Porque o nosso papel aqui é facilitar o entendimento. Às vezes as pessoas falam, mas as obras são difíceis de entender, e a partir da palestra sempre fica mais fácil para entender a obra. Então, tudo que nós falarmos aqui em relação a espíritos desencarnados, vamos também fazer uma associação conosco, porque qual é a diferença entre desencarnados e encarnados? Exato, matéria. E nem é, às vezes, Tânia, estamos aqui, eles estão lá, às vezes, aqui nós já sabemos, quantos tem? Você mesmo falou na introdução, há tantos desencarnados que aqui estão, né? Né, Ale, que tem medo, né? Tá tudo aqui, ó, um montão. Brincadeiras. Então, vamos sempre fazer essa associação, tá? Outra coisa, nós vamos falar muito sobre apego. Locais assombrados estão associados a apego ao local. E quem tem apego? É só desencarnado? Não. Então, muitas vezes as pessoas acham que é amor e é apego. O que é a síndrome do ninho vazio que os pais sentem? Os filhos saem de casa. É amor ou é apego? Apego, né? Porque afinal de contas nós saímos de casa para casar e criamos os nossos filhos para serem independentes, autônomos e para realmente irem, né? E aí a hora que eles vão é o choque. Cria cômodo para a vida. Exatamente, cria para a vida. Então, ainda é um desafio muito grande na nossa etapa evolutiva sabermos a diferença entre o que é amor e o que é apego. É um aprendizado que estamos fazendo aos poucos. Vamos então começar aqui com a nossa primeira pergunta. Até as perguntas eu tive que resumir, tá? É bastante rico o nosso texto aqui no Livro dos Médiuns. Sendo o apego dos espíritos um sinal de inferioridade. Observação. Apego é um sinal de inferioridade? Sim ou não? Sim, claro que sim, né? Apego é um sinal de inferioridade. Sendo o apego dos espíritos um sinal de inferioridade, será também sinal de que esse espírito que é apegado, ele é um espírito mau? Não necessariamente. Pode ser que sim, e pode ser que não. Pode ser que ele seja apenas apegado porque ele é um espírito. Como que Deus nos criou? Simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de ignorar. Seu Samuel acabou de tocar uma música linda. Eu ignoro como tocar esse violão. Não me dê, por favor. Eu ignoro, eu não sei. Isso significa que se eu não for aprender violão, eu não aprenderei nada? Alguma coisa eu posso aprender, mesmo que eu não tenha um dom, eu posso aprender alguma coisa. Me esforçando, eu posso aprender, né? Então, os espíritos, muitas vezes, são apegados por simplesmente serem ignorantes no sentido de ignorar a lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Lei da evolução. Não é isso que nós fazemos? Não é essa a nossa busca por estarmos evoluindo, tanto no sentido do nosso trabalho, no sentido material? Gente, a humanidade está evoluindo, graças a Deus. Olhe para... Eu sempre penso assim, quando eu estou lá em casa, a minha cozinha. Imagina só, uma pessoa de 100 anos atrás entrar e olhar a minha cozinha, uma pessoa que só tinha fogão a lenha, não conhecia geladeira. E o que tem nas nossas cozinhas hoje? Air fryer, micro-ondas. Não, pensa, coitada da pessoa, né? Ela ia ficar, se tirasse ali a pessoa 100 anos atrás, olha aqui a cozinha. Então, nós estamos evoluindo em todos os sentidos, graças a Deus, no sentido material também. Deus nos fez para crescer do sentido material também. Os espíritos se apegam apenas a pessoas
Ou eles se apegam a coisas? Lugares a gente já sabe, vamos falar sobre isso. Mas os espíritos, eles também se apegam a pessoas e a coisas? Sim, sim. Vamos dar alguns exemplos. Apego a pessoas, vamos falar sobre apego a pessoas. Quais são as pessoas que os espíritos podem se apegar? Família. Família, amigos e inimigos. Inimigos, olha a nossa obsessão aí. Mas obsessão só acontece entre inimigos? Não, também não. Vamos falar também sobre isso daqui a pouco. Vamos aguardando. Apego a coisas. Olha só que incrível. Os espíritos podem se apegar a coisas. Coisas, objetos. O André Luiz, ele tem uma história muito interessante que acredito que vocês já até conheçam. Ele conta, sei lá, 100, 200 anos atrás, eu não sei. Então, o rapaz veio de Portugal aqui para o Brasil, conheceu uma moça aqui no Brasil e estava com projetos de casamento com essa moça. Mas o pai dele, lá em Portugal, eu acho que era Portugal, mandou uma carta para ele e falou: volta para cá que eu arranjei uma moça para você casar. Ele mandou uma carta e falou: pai, não, já arranjei casamento aqui. A carta voltou, o pai voltou, né? Lembra como que eram as cartas antigamente? Levava um ano, talvez, para chegar naquele tempo, né? Navio vai, navio vem. Você volta, porque eu vou te deserdar se você não casar com quem eu arranjei. Os casamentos, em geral, eram arranjados mesmo, né? Principalmente quem tinha dinheiro, né? Pobre não tem esse problema não. Com qualquer um que casar, tá lascado do mesmo jeito, não tem problema nenhum, né? Mas quem tinha muito dinheiro, principalmente, tinha essa questão de ter já a promessa, vai casar com fulano, com ciclano. Então, o que ele fez? Ele foi ainda decidido a demover o pai dessa ideia e disse para a moça: olha, eu vou te dar este espelho de presente. Espelho era caríssimo antigamente, né? Hoje nós fazemos espelho de vidro, naquele tempo não tinha, era metal todo polido, então era algo como uma joia, né? Era caríssimo. E ele deu o espelho para a moça e falou: isso aqui é a minha promessa de que voltarei para nos casarmos. E foi. Mas lógico, né? Chega lá, né? O pai falou: vai perder a herança. A gente sabe, né? Fica difícil, né? A pessoa opta em geral pela herança, né? E ele acabou casando e nunca mais voltou. E essa moça não parava de ficar ali olhando no espelho e com esperança naquela promessa: eu virei te buscar. E assim ela passou a vida dela. Só que ela ficou apegada ao espelho. Ela desencarnou e continuou apegada ao espelho. Anos passaram. E o André Luiz nos conta que eles estavam, talvez nessas antiquários, né? Lojas de coisas antigas. E ele falou: tem uma moça no espelho. E aí o mentor começou a contar a história, né? Falou: olha, a história é essa, tal. E o casal, agora esse rapaz reencarnado já estava ou casado ou prestes para casar, eu não sei. E ele viu o espelho e se sentiu extremamente atraído pelo espelho. E quis comprar esse espelho. Os amigos espirituais envolveram para que ele fosse até a loja, comprasse esse espelho, levasse o espelho para casa, e ali eles iam começar a fazer um trabalho para que essa moça aceitasse e nascesse como filha desse casal. E que agora ela pudesse exercer o amor, sim, que ela tinha por ele, mas não um amor apego, agora ela seria filha dele. Então, aprender a exercer o amor, né? Veja bem, ela estava apegada a um espelho. Nós sabemos que existe um tipo de mediunidade chamada psicometria, que o espírito, o médium, de pegar num objeto, ele pode descrever o dono desse objeto. Por quê? Porque nós deixamos também nossas vibrações
Não tem aquela roupinha predileta, já está até rasgadinha às vezes. Ai, mas é tão gostosinho. Gente, é a nossa cama. Você pode viajar, eu adoro viajar, mas quando eu volto dentro da minha cama, que delícia. O lugar predileto de sentar na cozinha, né, na hora da comida. Tudo isso é por quê? Porque a nossa energia está ali naquele lugar. Nós deixamos as nossas vibrações também ali. Então, também nós podemos falar de espíritos que se apegam a bens materiais como ouro, né? Dinheiro, em geral espíritos avarentos. Quem trabalhou aqui já em trabalhos mediúnicos sabe muito bem quantos espíritos a gente recebe nos trabalhos mediúnicos, que às vezes eles já estão desencarnados há 100, 200 anos e ainda estão falando da herança que deixaram lá atrás. E existem N histórias assim, revistas espíritas contando várias histórias, né? E nós que trabalhamos em trabalho com mediúnico, nós vemos isso muitas vezes. É mais comum do que pensamos. Por isso, no começo eu falei, vamos sempre associar que o que acontece com os espíritos, vamos lembrar que nós também somos espíritos. É sempre um alerta para nós essas coisas. O André Luiz, inclusive, ele conta da experiência dele de ter visto o avô, que o avô dele era conhecido por ser muito avarento, e lá no plano espiritual, ele estava tão desesperado pelo ouro que ele deixou, que ele amealhava lama, dizendo que era ouro, enlouquecido, né? Mexeu com a mente do avô dele. A crença de que os espíritos frequentam, de preferência, locais abandonados tem fundamento? Será que os espíritos preferem lugares abandonados? Não. O nosso livro dos médiuns vem dizer não. Pois, em geral, os espíritos gostam de estar em lugares em que haja pessoas. Espíritos gostam de pessoas, gente, todo mundo gosta, nós gostamos. Por mais que a gente queira ficar isolado, nós também gostamos de pessoas, né? Vê-se o que passaram e passamos na pandemia com essa história do isolamento. Quantas pessoas ficaram com problemas e que estão até hoje por conta de terem se isolado. Temos uma necessidade, somos seres sociáveis, os animais são sociáveis, nós somos seres sociáveis, Deus nos criou assim. Então os espíritos, eles preferem locais que hajam pessoas, mas eles podem sim, por brincadeira, assombrar certos lugares apenas para assustar, principalmente locais que já foram dado alguma fama. Ah, naquele local ali é uma casa assombrada. Às vezes os espíritos podem ir lá só para brincar, para fazer brincadeiras. Existem vários tipos de espíritos. Nós ainda vamos falar sobre a escala espírita, questão número 100 do Livro dos Espíritos, em que vai falar da escala dos espíritos. Como nós percebemos entre nós, existem pessoas mais brincalhonas, pessoas mais sérias. O fato de ser brincalhão não significa que ele é zombeteiro, e entendam a diferença, né? Uma pessoa pode ser brincalhona e ser uma pessoa séria na índole dela. Mas há espíritos, como há pessoas, não há pessoas que gostam de ser mais isoladas? Sim, espíritos também. É uma minoria? Sim. Um espírito que gosta de ficar isolado, ele não vai ficar fazendo barulho e chamando a atenção, ele vai ficar quietinho, vai ficar na dele ali, né? Qual a origem da crença em lugares assombrados? De onde vem essa origem? Quando não tinha filme, é uma novidade locais assombrados? É uma coisa de um tempo para cá? Muito. Mas muito antigo mesmo, né? Por quê? Porque já existe no ser humano, há muito e muito tempo, a ideia inata da continuação da vida. De alguma forma,
os seres estão vivos. De que jeito eu não sei, eu não estou vendo o corpo, mas os seres estão vivos. Tanto que nós vemos povos muito antigos que mumificavam os seus mortos, esperando que voltassem, tinham cerimoniais e N coisas. Porque essa ideia já é inata no ser humano. Talvez ele não soubesse descrevê-la com tanta perfeição como o Kardec fez através dos espíritos. Mas é uma ideia inata no ser humano. E daí vem a ideia de que se existe, então, espírito, e algumas pessoas não têm medo e outras têm, existem lugares que esses espíritos ficam, existem lugares mal assombrados. E também essa ideia pode vir, gente, justamente de mentes muito excitadas, como diz o Kardec aqui, em que pessoas veem a sombra de uma árvore e acham que está vendo um espírito. Se conversarmos com as pessoas mais antigas, principalmente o pessoal do interior, eles vão relatar coisas assim. Eu lembro do meu avô falando isso. Estava todo mundo com medo de passar lá na estrada, era só uma folha de uma árvore, lá de uma palmeira, e a lua cheia veio de uma forma assim, que fez... E o povo falando, olha, tem uma rede balançando lá na estrada, meu avô falou, sabe? E aí meu avô falou, não, quero ver isso aí, quero ver, né? Tem sempre os valentões, né? Então, existe isso já na imaginação das pessoas. O ser humano não imagina as coisas do nada. Não imagina do nada. Sempre tem uma história por trás. E aí nós temos que lembrar também assim, ruínas, casas abandonadas, quando nós falamos em locais assombrados, em geral pensamos o quê? Uma casa toda destruída lá, toda caindo aos pedaços, né? Pensamos em geral nisso. A Rosa, inclusive, falou para mim, e as histórias dos castelos, né? Então, pensamos em coisas muito antigas. As ruínas sempre dão uma má impressão para nós. Às vezes, eu acho muito bonito as casas antigas, mas quando nós vemos casas antigas em ruínas, elas desagradam um pouco o nosso olhar, né? Nós gostamos do que é belo, gostamos do que está bonito, olha, o centro tudo novinho, isso agrada aos nossos olhos. As coisas que não agradam o nosso olhar, em geral nós associamos a estas coisas espíritos que não são muito bons, vamos dizer assim. Então, é uma associação que nós mesmos fazemos. Por quê? Necessariamente precisa ser uma casa abandonada, um lugar abandonado para um espírito fazer zombaria, brincadeira? Não precisa, né? Os espíritos, eles têm predileção por certos lugares? O que vocês acham? Às vezes sim, né? Às vezes sim. E o que atrai? O que faz os espíritos se sentirem atraídos por certos lugares? Quando vivo, né? A mesma vibração de quem está no lugar? A mesma. Não, mas ele não é dele. E pode ser, né, como vocês estão falando, a mesma vibração. Entes queridos, locais onde existam pessoas que gostam dele, que ele sabe que ele é bem querido. E o contrário também. Eu quero atormentar quem eu não gosto. Também pode acontecer. E outras coisas, apegos a lugares. Eu já comentei com vocês, vou comentar de novo para ilustrar aqui. Que quando eu tinha 13 anos, eu trabalhava lá na Cidade das Crianças e tinha um administrador de lá. E a gente morria de medo dele. Para nós, quando somos criança, qualquer um que tem mais de 30 anos já é muito velho, né? A gente já fica... Eu lembro quando minha mãe fez 30 anos, eu chorei falando, meu Deus, minha mãe vai morrer, e o que vai ser de mim? Porque ela está velha demais, eu pensei, né? 30 anos. E ele andava assim com a mão para trás, sabe? Olhando bravo para a gente. E poderíamos ser demitidos por qualquer coisa. Se ele não gostasse da gente, poderíamos ser demitidos, né? Eu vendia sorvete lá na Cidade das Crianças, 13 anos. E aí nós morríamos de medo dele. Enfim, passou os anos, me casei, tive filho.
E eu, com as crianças pequenas, ia até a Cidade das Crianças levar meus filhos. Estou eu um dia lá na Cidade das Crianças, vejo ele passando. Eu falei, meu Deus, mas não morre esse ser, né? Pensei comigo, né? E tá bom, passou um tempo. Um dia eu estava atendendo uma cliente, ela levou uma amiga dela. E conversando com a amiga dela falou, eu trabalho na Cidade das Crianças. Eu falei, menina, então me conta do seu fulano. Ela, seu fulano? Eu falei, porque eu fui lá na Cidade das Crianças. Quando eu era criança, eu trabalhei lá. Tantos anos passou e o homem está lá ainda carrancudo, com os braços para trás, né? Não sei o quê. Ela falou, é mesmo? Você viu ele lá? Eu falei, vi. Aí ela falou assim, então, eu trabalho lá há 7 anos, já escutei essa história de muita gente, mas quando eu cheguei lá, ele já tinha morrido há 4. Eu falei, mas como assim? Ela falou, e muita gente vê ele passando por lá. Então, não era só eu. A mediunidade da Sônia não? Aí eu pergunto, será que até quem acha que não sou clarividente, será que no meio da multidão todos nós não enxergamos pessoas desencarnadas e nem percebemos? As pessoas estavam vendo ele. Olha o apego que esse homem tinha. Ele trabalhava direto, ele não tinha folga, ele não pegava férias. Olha o apego. Ele não se libertou daquele lugar. Isso é um problema para ele mesmo, porque poderia continuar a evolução, mas está ali preso naquilo, não sai daquilo, né? O que leva os espíritos a assombrar lugares? Brincadeiras, espíritos zombeteiros. Querem brincar, querem rir dos outros. Não existe encarnados assim? Existe desencarnado também. O que muda só porque desencarnou? Nada, né? Nós continuamos sendo a mesma coisa quando desencarnamos. Vingança também faz os espíritos se apegarem a algum lugar. Vingança, aí nós já estamos falando de espíritos de má índole. E às vezes nem é tanto má índole também, às vezes é ignorância. Ele simplesmente não entende que ele está fazendo vingança, ele só acha assim, eu quero justiça. A gente não escuta isso? Eu quero justiça, eu não quero nada de ruim, quero justiça. Eu falo, sempre que uma pessoa fala eu quero justiça, ela está escondendo a verdade. A verdade é que ela quer vingança, né? Porque a justiça você tem que confiar que ela vai ser feita. Se não aqui, pelo homem na terra, mas por Deus ninguém escapa. Então, se você já confia nisso, não peça nada além disso, porque o que vier além disso é vingança. E tudo que desejamos para o outro, volta para nós. A vida é um espelho, né? O que nós jogamos, reflete. O que leva espíritos a assombrar lugares? Vontade de se comunicar. Os espíritos podem ter vontade de se comunicar, de falar conosco? Sim. Quem aqui já ouviu falar do caso das irmãs Fox? Ninguém. Oh. No início do espiritismo, várias manifestações espirituais aconteceram. Na verdade, sempre aconteceu. Sempre. Manifestação espiritual. Leiam lá o Êxodo, Moisés, aquilo, manifestação espiritual pura. Várias na Bíblia nós temos e várias outras histórias que nem na Bíblia estão. As irmãs Fox, então, só resumindo, eram, na verdade, uma família, a família Fox, parece que eles eram de origem canadense, foram morar numa cidadezinha nos Estados Unidos chamado Hydesville, acho que é. E foram morar numa casa que tinha fama de ser mal assombrada. Mas era o que eles podiam pagar, né? Então foram lá e vamos enfrentar esse espírito aí. E realmente a casa tinha muito barulho, muita coisa que ninguém explicava. Enfim, 3 daquele monte de filho que se tinha antigamente, 3 meninas, criaram um código, começaram a conversar com o espírito ali. Falavam, senhor pé grande, né? Se o senhor quer falar conosco, então
dá uma pancada é para sim, dá duas é para não, sei lá, criaram um código. E nesse código faziam perguntas e respostas e o espírito começou a se comunicar com elas. E o espírito explicou que ali ele foi assassinado e que haviam enterrado os restos mortais dele, estavam lá no porão da casa. Depois foram lá, olharam, viram, acharam uma ossada, ele pediu um enterro decente e aí o barulho acabou. Resumo muito grande. Se a gente procura na internet vai achar, mas depois de muitos anos elas se retrataram, falaram que eram elas fazendo barulho com maçã. Maçã? Mas enfim, falaram que era elas fazendo barulho com maçã e que os ossos que acharam era de galinha. Peraí, mas ninguém sabe a diferença entre osso de galinha e de ser humano, né? Acho que o tamanho é um pouquinho diferente, né? Mas enfim, tá bom. Passado mais alguns anos, e aí pôs em descrédito toda a história, passado mais alguns anos, elas vieram dizer que, na verdade, elas receberam muito dinheiro para fazer aquilo, e elas precisavam de dinheiro, ainda eram pessoas pobres, tal. Enfim, muita gente entrou em descrédito por causa dessa história, mas nós sabemos que ali tem muitas verdades. Pode ter algumas mentiras, talvez, mas sabemos que tem muitas verdades. E se não teve só as irmãs Fox, teve muita gente, muitas manifestações. É só pegarmos as obras do Kardec, pegarmos as obras do Kardec, a Revista Espírita, que inclusive, quem tiver curiosidade, aqui nós temos aqui a Revista Espírita, é extremamente rica, muito legal para quem quer conhecer mais sobre o Espiritismo. Devemos temer os lugares assombrados por espíritos? Alê, devemos temer os locais assombrados por espíritos? A Alessandra tem medo. Espírita fajuta, espiriteira, né, como dizem. Não tem nada a ver com espírita fajuto, mas vamos lá. Eu acho que tem muito mais a ver com crenças que estão dentro de nós, realmente não é muito agradável, tá? Se nós pegarmos os livros da Ivone do Amaral, uma médium fantástica, ela diz que barulho de espírito é um negócio horrível, não é legal. Então, quem já ouviu o barulho de espírito sabe, não é mesmo legal, não é gostoso. Então, assim, a gente, por mais que a gente fale, não precisa ter medo, e dá um negócio, né? Não é uma coisa rotineira. Tudo que não é rotineiro acaba caindo naquele ponto de não sei como lidar com isso. Então nós não precisamos temer, mas precisamos ter respeito. Eu lembro, eu adolescente não conhecia nada de espiritismo, porque fui me tornar espírita depois de adulta, não conhecia absolutamente nada de espiritismo, tá? Mas eu me lembro que fazia muito sucesso na época o Padre Quevedo. Padre Quevedo, né? E ele desafiava os espíritos, vem aqui, você é o demônio, vem aqui. Eu olhava aquilo, e como eu já estava acostumada a ver espírito desde criança, eu falava, você não devia fazer isso, eu falava, né? Não por nada, gente, mas vamos lembrar, uma hora todo mundo desencarna, né? Uma hora todo mundo vai ser de igual para igual, né? Então, assim, agora eu estou lendo o livro do Jacó, do irmão Jacó, voltei, e ele fala dos espíritos que ele trabalhou na desobsessão e depois quando ele encarou frente a frente esses espíritos do lado de lá. E os espíritos olharam para ele e falaram, nossa, você deu tanta lição de moral na gente e agora, hein? Quem diria? Que triste, né, ouvir uma coisa dessas. Então, nós precisamos ter respeito. O respeito é para com todos. Não importa qual a evolução. Eu só respeito espíritos de índole maior do que a minha. Não, todos somos filhos de Deus, cada um numa etapa. Assim como queremos ser respeitados, né? Devemos respeitar os outros. Então, não é uma questão de medo, e sim de respeito, que eu acho que é muito mais isso, Ale, que você sente, e na verdade é não sabermos lidar com coisas que não são rotineiras para nós.
Os locais são assombrados sempre por seus antigos moradores? Às vezes sim, às vezes não. O pai do meu pai era bastante apegado à casa onde ele morava, porque foi ele que construiu, né? E primeiro faleceu minha avó e ele faleceu 4 anos depois. Então, os irmãos resolveram vender a casa e tal, e aí o pessoal passou anos, a gente ainda tem alguns vizinhos, um ou outro conhecido lá naquela rua, né? E aí uma vez a gente foi visitar um deles e aí eles comentaram que algumas pessoas da rua que eram mais novas chegaram lá depois, falavam que aquela casa era assombrada, que era o velhinho que morava lá. Que viu o meu pai Que era o meu lá, avô. chegou na casa. Mas a gente não sabe, né? As pessoas vão falando, então não dá pra saber se é verdade ou não. Então, mas assim, o que a Alessandra está falando, né? Para quem depois vai ouvir pelo YouTube, né? Para que a Alessandra estava falando é que quando os avós dela morreram, então pessoas que foram morar depois, que nem conheciam, diziam que a casa era assombrada, que estava vendo velhinho. Agora, veja bem, como que essas pessoas podiam saber, né? Então, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Então, os espíritos podem, sim, ficar nas suas antigas moradias por apego, às vezes. Eu me lembro da minha mãe falando, eu adoro essa casa, não quero outra casa, só quero essa casa, né? Eu não acredito que minha mãe esteja apegada ali, mas às vezes fica assim, gente. Principalmente quem morou muitos anos no mesmo lugar. Então, e antigamente era muito comum as pessoas nascerem na casa, viverem na casa e desencarnarem na casa. Hoje em dia que tem a tradição de se viu que não está bom, leva para o hospital, morre lá. Antigamente não, além de morrer em casa, ainda fazia o velório em casa. Não era assim? Em cima da mesa da cozinha, né? Era assim, gente. Olha, hoje tudo parece um absurdo. Hoje tudo para nós parece um absurdo. Vê como as tradições e as culturas mudam. A minha tia me explicou que normalmente tirava foto de quem nunca tirou foto em vida, porque foto era muito caro. Então, para que tivesse pelo menos uma lembrança, falar, nossa, mas ele passou a vida sem nenhuma foto, vamos tirar agora. A minha tia tinha foto de mortos, ela falava, eu só não me desfaço dessas fotos, porque assim, eu recebi de herança e estou deixando aqui, mas eu tenho certeza que a família daqui para frente já se livrou daquilo, né? Quem aqui assistiu aquele filme Os Outros? Recomendo. Assista de dia. Não, eu tive que assistir de dia. E olha, essa tradição, esse filme passa na Guerra de Secessão, lá nos Estados Unidos, e eles tinham foto de mortos, eles tinham guardado foto de mortos, né? Esse filme é fantástico. Eles tinham um álbum. Exato, eles tinham um álbum, muita coisa mesmo. São culturas, os tempos mudam, mesmo entre nós as culturas mudam. Então os espíritos eles podem ficar porque eles estão apegados à casa, por capricho, né, de outros espíritos ali, que por capricho vêm ali só para atormentar mesmo, por serem atraídos pelo estilo de vida de algum morador. Meu estilo de vida e meus pensamentos atraem espírito? Pois é. Por onde os espíritos andam? Por qualquer lugar. Qualquer lugar tem espírito. Aqui tem espírito? Óbvio, é uma casa espírita, Sônia. Não, não é óbvio, não. Os espíritos estão em qualquer lugar. Na rua, nos botecos, em todos os lugares. Na creche, seja para ajudar espíritos que estão amparando as professoras, as crianças. Em geral, nas creches são assim, nos hospitais, pessoas que trabalham em hospitais que têm clarividência, contam coisas incríveis, principalmente à noite. Vamos chegar nessa parte da noite.
Ih, nossa palestra hoje está comprida. E também os espíritos podem ser chamados por pessoas que não se conformam com a sua partida. Ai, mas eu sinto tanta falta, mas eu queria tanto. Pode acontecer isso? Mais do que a gente pensa, mais comum do que pensamos. E o que acontece quando isso acontece? Eu vou até relatar um caso aqui, também acho que já contei, mas vou relatar. Uma amiga minha, eu conhecia a mãe dela, não conhecia o pai, e aí eu soube que o pai tinha desencarnado, e quando eu soube já tinha enterrado e tudo, então eu fui depois visitá-la. E a família moravam no mesmo quintal, né? Aqueles terrenos caídos, a casa de cima era da mãe, a casa do meio dela, a casa de baixo do irmão dela. Todos casados, todos com filhos, e todos extremamente apegados ao pai. O pai quem resolvia as coisas, o pai que fazia as coisas, o pai que fazia tudo. E aí, quando eu cheguei, eles me receberam na casa da mãe, a família estava ali reunida e tal, me receberam na casa da mãe, na cozinha, a mãe estava cozinhando, e eu vi numa mesa comprida assim, na ponta, o homem sentado ali. Eu não conhecia o homem. A roupa dele, o jeito que ele estava sentado, sabe a pessoa que põe uma perna de índio, a outra em cima da cadeira, assim? Aí eu fiquei só olhando, né, e eles conversando comigo. Daí eu chamei minha amiga em particular, minha amiga já tinha ido ao centro espírita comigo, tudo. Falei para ela, amiga, deixa eu perguntar uma coisa, vocês ficam chamando seu pai? Ai, meu pai que resolvia tudo, meu pai que fazia as coisas, meu pai... nós não sabemos fazer nada sem ele. Falei, peraí, mas vocês são tudo casados, tudo com filho, como assim não sabe fazer as coisas sem ele? Aprende, agora vocês vão ter que aprender. Seu pai estava lá na cozinha, me conta uma coisa, onde seu pai sentava? Ela mostrou o lugar. Como seu pai se vestia? Ela falou, do jeito que eu estava vendo. Eu falei, o seu pai tinha um jeito diferente de sentar? Tinha, ele sentava assim. Então assim, ele estava ali presente, gente. Aí eu falei para ela, isso não é bom, não faz bem nem para o seu pai, que agora é hora dele ir para outra jornada, e não faz bem para você. Ai, menina, então as crianças estão em pânico. À noite as crianças estão acordando, gritando que estão vendo o vô, e estão assustadíssimas. E nós começamos a falar, não, o vô não está aqui, o vô não está aqui, só que aí os brinquedos começaram a ligar sozinhos, os brinquedos de pilha, não sei o que, começaram a ligar, eles tinham que deixar sem pilha os brinquedos. Falei, minha amiga, isso não é bom. Comece a fazer um trabalho, não é bom para vocês, não é bom para o seu pai. Ele é um mau espírito? Ele queria amar os filhos e os netos? Não. Exato, isso está fazendo bem para ele? Não, e não está fazendo bem para eles também, porque a vibração fica, não é bom. Temos que aprender a desapegar. E desapegar não tem nada a ver com amor. Eu amo você, parte, pode ir, pai, vai para a tua jornada. Um dia também nós iremos. Gente, quantas vezes já fomos e voltamos? Quantas vezes? Se fosse só essa, é muito engraçado, né? As pessoas falam, ai, eu tenho medo de morrer, eu morro de medo de morrer. Principalmente quando é espírita, né? Espírita com medo de morrer. Você fala, não deve ser assim. A hora da morte, a gente sempre fala, ah, meu Deus, será que eu vou sofrer muito? Né? Ninguém quer, né? Isso, não quer ficar vegetando, ninguém quer. Mas trocar a veste, já fizemos isso tantas vezes, né? Quantas vezes? Ah, mas Sônia, não é tranquilo. Ah, talvez não seja mesmo, mas vamos encarar o que é fato, né? Minha prima falou assim, eu não quero morrer de jeito nenhum. Eu falei, prima, eu tenho uma notícia para te dar. Você querendo ou não, vai. Não tem o que fazer, né? Com vontade ou sem vontade. E uma conhecida minha, ela tinha os pais com mais de 90 anos, e eles eram extremamente apegados demais ao corpo. Não quero morrer, diz que eles falavam, eu não quero morrer, já eram acamados. Eu não quero morrer, diz que era um desespero, eles ficavam falando, e ela era espírita, eles não. E aí a mãe acabou desencarnando. O pai ficou com tanto medo que ele não quis ir no velório, porque ele achou que se ele fosse no velório, o cemitério ia agarrar ele lá, umas coisas muito loucas, gente. Então olha o medo dele, ele não quis nem ir no velório da mulher dele. Bom, ele continua ali. Eu não quero morrer, diz que ele gritava isso. Ela falou que o corpo dele cheirava decomposição. O corpo dele estava entrando em estado de putrefação. E ela tinha que ficar pondo açúcar, sabe?
O médico falava assim, olha, eu não sei qual é a crença de vocês, mas por favor, faz oração. O médico falava, faz oração. Ela falou, não, eu sou espírita, mas meu pai tem esse pensamento. Agora, pensa, gente, como que uma pessoa dessa vai para o plano espiritual? Agarrada ao corpo. Sentindo a decomposição. André Luiz nos fala isso de espíritos em cemitério. Sentindo a decomposição. Que triste isso. Que triste. Sendo que Deus é tão maravilhoso que nos dá a oportunidade de estarmos renovando a nossa vida, renovando a nossa história. E nos apegamos a quê? A uma matéria que já deu o que tinha que dar. Já fez a função. Eu vou pular algumas coisinhas só para a gente... Tinha bastante coisa ainda para falar, mas eu vou pular algumas coisas aqui. Se sentirem que é importante, nós voltamos ao tema num outro momento. Eu vou fazer aqui uma lembrança que ele fala também sobre... podemos expulsar os espíritos dos lugares? Você falou de educação. Como que a gente faz para expulsar os espíritos? Exorcismo? Ele fala sobre exorcismo. Os espíritos ainda riem disso quando são espíritos zombeteiros. E às vezes até pioram a situação só para poder zombar mais, rir mais, né? Desencarnados e encarnados, mesma coisa. O que nos modifica, o que modifica a situação, é modificarmos nossos pensamentos. É oração sincera, não é a oração, Pai Nosso, não sei nem o que eu estou falando. E muda tudo, esquece, muda o pensamento em outra coisa. Pensamento em outro local, né? Funciona. Não vai funcionar. É estarmos sempre atentos, nosso orai e vigiai. Lembrar que locais assombrados têm a ver com obsessão. Lembrar que os espíritos estão por toda parte. Lembrar que o nosso mentor, ele não fica 24 horas ao nosso lado. Ele não é apegado a nós, ele só está para nos orientar e nos auxiliar, porque ele respeita nosso livre-arbítrio. Quem fica 24 horas em cima de outra pessoa é obsessão, mesmo que seja entre encarnados. E nós vemos isso às vezes até num relacionamento afetivo, né? Ai, eu amo a pessoa me ama, é aquele amor tão lindo, até que um vira e fala, vou embora, não quero mais. Aí já virou. Eu odeio. Como que é? Meu bem, depois seu bem, né? É aquela briga. Isso não é amor, isso é apego. Enquanto você faz o que eu quero, do jeito que eu quero, eu te amo. A hora que você escolhe um outro tipo de vida, eu te odeio. Isso é uma obsessão, é um apego. Porque quem ama de verdade pode até sofrer, mas vai falar, vai. Tá tudo bem, vai. Eu posso não concordar com o seu estilo de vida, mas eu vou tocar a minha vida e você toca a sua. E vou continuar te amando. Em geral, o que nós fazemos é apego. Obsessão é a palavra-chave para tudo isso. Então, quando falamos em locais assombrados, vamos lembrar sempre de nós também. O que nós estamos fazendo com a nossa vida? Porque se não cuidarmos da nossa vida, nós seremos nós os obsessores. Acho que é uma deriva, né? Ou encarnados, ou quando desencarnamos. Sempre que ouvirmos um tema, sempre que ouvirmos alguma coisa, vamos trazer isso para nós, porque é muito fácil falar aquele obsessor, aquela pessoa. E nós, o que nós estamos fazendo? Quando nós falamos, jogamos tudo para os outros, não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Você está lendo ali um livro e vê
tal coisa assim está muito errada. Aí você fala, é mesmo, eu conheço uma pessoa que faz isso, está muito errada, né? Vamos trazer para nós, e nós, o que nós estamos fazendo para evitarmos a obsessão. E para não sermos obsessores, o que nós estamos fazendo. Eu vou só, já que pelo jeito tem um tempinho aqui, rapidinho, Tânia, você permite? Só um minutinho? Um minutinho, ganhei um minutinho. Por que que à noite, eu falei que eu ia dizer, por que à noite temos mais manifestações de espíritos? É normal ter mais manifestação à noite? Espiritual? É normal? Eu acho que sim, né? É. A gente está mais calmo, mais... Exatamente. Porque à noite nós temos menos luminosidade, estamos mais tranquilos, está mais silencioso. Mas isso não significa que os espíritos não se manifestem em qualquer hora do dia. Mas à noite é muito mais fácil a conexão. O silêncio, o escurinho. Por que que a sala de passe é silenciosa, escurinha? Porque nós estamos esperando que os espíritos venham ali ao nosso auxílio do que estamos precisando naquele momento. Exato. Exato, né? Como falamos sobre os sonhos a semana passada, observarmos o que sonhamos, como acordamos de manhã, porque estamos nos comunicando o tempo todo. A influência espiritual, como diz Kardec no Livro dos Espíritos, é o tempo todo, muito mais do que pensais, ele diz, né? O Espírito Verdade diz. Eu tenho uma curiosidade. É possível se comunicar com os espíritos através daquele Spirit Box, que a gente vê isso constantemente nos vídeos, né? Isso é verdade? Espírito o quê? Spirit Box. É um aparelhinho. Gente, eu não conheço, me Nossa, desculpa. Eu vejo vários vídeos. Como que funciona? Põe um Eles aparelhinho? têm um aparelhinho e pergunta, tem alguém aqui que gostaria de se comunicar? Aí sai umas vozes lá no aparelho. Pode ser transcomunicação. Transcomunicação. Tudo é possível. E tudo pode ser embuste também. Então não dá para sabermos, né? Então fica bastante complicado sabermos, mas possível sempre é. Mas também possível de ser embuste também é. Então é difícil dizer assim, né? Eu acho assim, quando nós estamos com muita saudade de um ente querido, queremos muito saber a notícia, chamar o ente querido não é a melhor solução. Mas pedimos sim, meu mentor, por favor, me passe notícias, em sonho que seja, pode ter certeza, você vai receber notícia. Não é legal chamar o espírito, porque nós não sabemos a condição que o espírito está, né? Mas sim, não há nada demais em pedir notícia. E esperar, porque às vezes pode demorar um pouquinho. E às vezes a notícia pode vir e a gente está tão desatento que não capta. Então, estarmos mais com orar e vigiai, né? Orai e vigiai o tempo todo para tudo, para tudo. Meu 1 minutinho virou 5 e antes que a Tânia me mate, eu vou agradecer a todos pelo carinho e sempre a palavra de Jesus do orai e vigiai é o que temos de mais forte. Obrigada, queridos. Bom, como nós já sabíamos, né, que a palestra ia ser maravilhosa, quanta coisa a gente aprendeu, né? Muito obrigada, viu, Sônia? Muito bom mesmo. Então agora nós vamos, né, encerrar. Vamos já preparando para o passe, né? Daqui a pouco o pessoal vem chamar para o passe, então vamos fazer uma breve prece. Então, que neste momento nós agradecemos mais uma vez por tudo que ouvimos, por tudo que aprendemos nesta tarde, pedindo à equipe espiritual que nos envolva com o seu amor, com a sua paz, que envolva também os nossos familiares que ficarem em casa, que envolva aquela pessoa especial que nós sabemos que neste momento está necessitando de ajuda. Pedimos pelo nosso país, né? Vai ter eleições amanhã, que tudo corra com a mais perfeita paz, com a mais perfeita ordem.
e que o nosso coração, cheio de alegria e de amor, nós vamos encerrando a tarefa desta tarde, na certeza que os amigos espirituais continuarão conosco por toda a semana, nos envolvendo e nos protegendo. Que assim seja, e graças a Deus. O Samuel vai cantar para nós. Eu queria só dar um recadinho final.